Uma introdução à cultura maker e sua relação com o design. Esse foi o título da live a qual fui convidado junto com o meu ex-orientado de TCC, Leandro Brandão, e também de PIBIC, a convite da professora Mirella Souza, da Faculdade Marta Falcão Weiner. Nessa live a gente conversou um pouco sobre o cenário, o que é a cultura maker, como é que ela tem sido vista aqui no Brasil e qual é a relação dela com o design, especificamente o design de produto. Espero que você goste do vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e deixe aqui seus comentários se você concorda ou discorda do que é dito nessa introdução à cultura maker e sua relação com o design. Bom, a cultura maker ela surge oficialmente datada de 2005, tá? Quando surge a revista Maker, que cunhou a expressão maker. Mas eu acredito que a cultura maker ela surgiu muito antes disso. A cultura maker não é só você fazer, ela tem um outro componente muito importante, que é o compartilhar. E não é compartilhar o que você faz, é compartilhar como você faz. Então, a partir do momento que você tem alguma atividade e você consegue registrar essa atividade e depois compartilhar com outras pessoas o processo dessa atividade, surge a cultura maker. E eu digo que ela já surgiu nos primeiros blogs e fóruns, onde você tinha uma câmera fotográfica digital, conseguia registrar o que você fazia, o processo do teu trabalho e conseguia mostrar isso para as pessoas. Claro que assim, isso aí já existia também um pouco tempo atrás, na cultura Faça Você Mesmo. Só que a cultura Faça Você Mesmo era muito local, era uma cultura onde você tinha um sistema fechado, de você mostrar o que você fazia, por exemplo, uma revista. Aqui no Brasil, não sei se ainda existe, mas tinha Faça Fácil, que era uma revista que mostrava coisas sobre artesanato, manutenção, acabamentos. Mas quando surge um outro elemento fundamental ao movimento Faça Você Mesmo, que é a internet, isso aí globalizou. Então, por isso que eu digo, eu fiz questão de botar uma foto de uma câmera Sony bem antiga, acho que ninguém usa mais isso, né? Usa só o celular, e um computador desses branco, de tubo. A partir do momento que você tem como registrar o seu processo de forma fácil e transmitir isso, eu acho que já começa a ser a cultura maker. Mas a cultura maker não foi só a revista Maker, ela também teve outros elementos importantes no seu desenvolvimento, como, por exemplo, em 2006, a Make Fair, que foi a primeira feira maker a ser realizada, o site de vendas Etsy, temos também o Squareout, que o lançamento da Square, que é uma forma de pagamento, e assim por diante, outros elementos que ajudaram o movimento maker a crescer. Entre eles também, teve alguns elementos tecnológicos, como, por exemplo, o controle do IU, máquinas de CNC, impressão 3D, o próprio microcontrolador Arduino. Em suma, toda essa tecnologia digital ajudou a popularizar a cultura maker. Veja, para você ser maker, não precisava você ter uma oficina, uma serralheria, uma marcenaria para ser maker. Você apenas com uma tecnologia desktop, uma impressora 3D ou uma CNC que coubesse dentro do seu apartamento, você conseguiria ser maker e fazer, criar e compartilhar todo o processo que você faz. Então, acho que as tecnologias digitais, elas ajudaram a popularizar e inspirar outras pessoas a fazerem e compartilhar o que elas fazem. Eu quero falar de alguns personagens que foram importantes para a cultura maker. Tá? O primeiro dele é o Dale O'Doherty, que ele cunhou a expressão maker. Na verdade, ele foi o fundador da revista Maker e daí vem o termo da pessoa que faz chamar de maker. O segundo é o Chris Anderson, que disseminou a cultura maker quando ele publica a obra Maker, a nova revolução industrial. E por último, o Mark Hatch, olha o Leandro mostrando aí o livro aí na mão aí. E segundo o Mark Hatch, que ele meio que lapidou, deixou mais específico o que seria a atitude de um maker, quando ele escreve o manifesto do movimento maker. O que eles têm em comum, eu acho muito bacana, e eles apresentam em comum, é uma definição de cultura maker muito abrangente, de uma cultura maker que vai quase de tudo. Então, eu separei aqui algumas citações, e me permitem ler essas citações, para vocês terem uma ideia que tanto o Dale quanto o Chris e o Mark, eles são bem abrangentes no conceito do que é maker. O Dale afirma o seguinte: quando falo sobre movimento maker, faço um esforço para ficar longe da palavra inventor. A maioria das pessoas simplesmente não se identificam dessa maneira. Maker, por outro lado, descreve cada um de nós. Não importa como vivemos nossas vidas ou quais sejam os nossos objetivos. Todos somos makers. Como cozinheiros preparando comida para nossas famílias, como jardineiros, como tricoteiras.
embora essa visão possa não fazer parte do pensamento dominante, houve uma época em que a maioria dos americanos geralmente se considerava um tinker. E quando ele faz esse tinker, é aquela cultura americana de ser uma pessoa que tem habilidades manuais e que consegue consertar o próprio carro, fazer alguma coisa em madeira para casa, ajeitar alguma coisa. O Chris Anderson, por sua vez, ele tem uma citação que eu gosto muito, que diz o seguinte: todos somos makers, nascemos makers. E muita gente cultiva esse dom nos passatempos e paixões. Não se trata apenas de oficinas e garagens ou dos tradicionais esconderijos dos homens, no porão e sótão. Quem adora cozinhar é maker culinário e faz no fogão sua bancada de trabalho. Quem adora jardinagem é maker botânico, tricô e costura, livros e recortes, bijuteria e tapeçaria. Todos que se dedicam a essas atividades são maker, tudo é criação. E, por último, o Mark, ele é mais específico, ele traz umas definições do que é a atitude de ser maker. Então, para ele, é imperativo para você ser maker que você faça, compartilhe, doe, aprenda, aparelhe-se, brinque, participe, apoie e mude. Mude você pessoalmente. Como eu falei para vocês, vejam que a definição desses três personagens para a cultura maker é bem abrangente. Mas no Brasil, como é que a cultura maker ela chega no Brasil e que definição que ela tem? O que acontece no Brasil é que a cultura maker ela acabou sendo disseminada não pelo seu todo, mas muito pela uma forma específica da cultura maker. Como eu falei para vocês, acho que vocês viram aqui nas definições, a cultura maker é você criar e compartilhar. E pode ser qualquer coisa, desde marcenaria, serralheria ou tecnologia digital. Só como eu disse aqui, a cultura maker no Brasil ela foi muito mais divulgada com os microcontroladores de Arduino, as tecnologias de fabricação digital, como impressora 3D, CNC, e isso acaba criando uma distorção do que é a cultura maker. Você acaba definindo a cultura maker por uma parte, não pelo seu todo. E não vejo muito problema nisso, na verdade. Não tem nada contra a tecnologia digital, até pretendo ter minha impressora 3D, minha CNC futuramente. Eu só vejo o problema quando a gente começa a apresentar conceitos que dão uma ideia muito excludente do que é cultura maker. Então, por exemplo, eu coletei aqui algumas citações que afirmam, por exemplo, o movimento maker é uma extensão mais tecnológica e técnica da cultura faça você mesmo. Isso me parece um pouco excludente. Eu diria que o movimento maker, ele é a cultura faça você mesmo, só que totalmente potencializada pela internet, pela capacidade de você trocar informação, de você ensinar e aprender, mostrar como faz e aprender como faz com os outros. Uma outra citação também que eu peguei, diga-me. Com base nessa tua definição, né, do que é a cultura maker, tu poderia compartilhar, na tua visão, quem é o indivíduo maker? Quem é esse indivíduo que trabalha, né, com essa cultura, olha, o indivíduo maker, que produz? Para mim, é a pessoa, primeiro, ela faz com as próprias mãos, tá? Isso também pode incluir usar impressora 3D ou CNC, não importa. O importante é que ela faz, ela cria. Só que assim, não adianta só você fazer e criar, você tem que participar, você tem que mostrar como você faz. E nesse processo, ela não só mostra como ela faz, como também quando ela faz alguma coisa, ela procura outros indivíduos, os seus iguais, que têm a mesma disponibilidade de mostrar como é que são feitas as coisas. E a cultura maker pode ser o que você quiser. Ela pode ser encadernação, ela pode ser marcenaria, serralheria, ela pode ser eletrônica, o que você quiser. E eu vou mais à frente na apresentação mostrar alguns projetos que mostram isso. Então, por exemplo, aqui tem uma outra definição de um site que ele define aqui, o movimento maker é muito mais somente que essa massa de areia prensada simples de programar. Fab Labs, Hackerspace, Makerspace, robôs fáceis de programar e montar, impressora 3D, CNC, fabricação pessoal de peças, feira maker, tudo isso é cultura maker. Notem que aqui, quem escreveu isso, ele define muito assim, a cultura maker com algo só de tecnologia digital. E aí, no final, que eu destaquei aqui em negrito, ele diz o seguinte, podemos também mencionar outras áreas, como trabalhos artísticos e artesanais, que fazem uso de tecnologia. Então, aqui, eu interpreto dessa forma. Ele diz aqui que artesanato e trabalhos artísticos podem ser makers se tiver tecnologia. E não é por aí, tá? É uma definição de cultura maker muito excludente. Essas definições que acabam botando a cultura maker só como digital, ela cria até confusão em relação à definição do que é um makerspace. O makerspace ele é o espaço maker.
é o espaço onde a pessoa vai trabalhar e fazer suas criações. O makerspace ele pode ser uma marcenaria, se você trabalha com madeira, ele pode ser uma serralheria, ele pode ser uma oficina de cerâmica, um ateliê, ele pode ser até um Fab Lab. E o Fab Lab, eu explico para vocês que é um makerspace que ele é muito focado em processos de fabricação digital e tecnologia digital. Tá? Então, ele vai ter algumas ferramentas analógicas, como uma furadeira de bancada, alguns outros elementos agora não vem à cabeça, mas vai ter principalmente impressora 3D, CNC, placas de Arduino, vai ter talvez, deixa eu ver aqui, uma cortadora laser, tá? Mas vejam, como a gente no Brasil acabou tendo essa definição de cultura maker muito particular, como se fosse só tecnologia digital, até o próprio conceito de makerspace no Brasil ele ganhou sinônimo de Fab Lab. Tem pessoas que dizem que o makerspace e a Fab Lab são a mesma coisa, define como se fosse a mesma coisa. E não é por aí. Eu diria que o makerspace ele é um gênero e o Fab Lab é uma espécie. Bom, ainda não satisfeito com isso, eu trouxe aqui uma definição do Dale Dott, que foi o fundador da revista Make, que ele fala sobre o que é o makerspace. Foi uma entrevista que ele deu ao portal do Estadão, falando sobre cultura maker. Então, ele diz aqui, o que são makerspace? Um makerspace pode ser visto como uma combinação de oficina mecânica, estudo de arte e laboratório de computação, mas é fundamental encará-lo como um espaço de trabalho, ou seja, pessoal, um makerspace ele pode ter elementos de Fab Lab, ele pode ter marcenaria, ele pode ter tudo. Seria o ideal você dominar tudo. Ele não é uma coisa específica. E uma coisa que ele diz aqui, e eu pulando todo o texto aqui nessa pasta em negrito, com uma fonte maior, que me chamou muita atenção, que diz o seguinte: a presença de equipamentos às vezes se confunde com o processo de criação. Mas máquinas modernas não resumem o objetivo de transformar ideias e inspirações em algo mais. Então, o que faz o makerspace, que define o makerspace, não é a sua tecnologia. É você ter um espaço para trabalhar. Então, vocês veem que existem umas distorções devido a essa limitação de conceito que acaba criando certas confusões aqui no Brasil. Eu já tive uma pessoa que me falou para mim que eu perguntei, mas vem cá, marcenaria não é cultura maker? E o cara falou, se tiver fabricação digital, uma CNC. E eu discordo disso, totalmente. Ainda inquieto com essa definição, eu e Leandro, a gente fez uma pesquisa e trouxemos algumas referências. Essa imagem aqui é uma imagem de uma espécie de um palco, não sei se seria uma palestra, um bate-papo, mas aqui é a Feira Maker, se não me engano, acho que é de Nova York ou a de São Francisco, que é são os dois maiores eventos makers do mundo. E aqui, nessa foto, eu tenho aqui 4 referências do mundo maker, que são pessoas que produzem vídeos para o YouTube, mostrando todo o seu processo, e todos eles têm algo em comum. Essas pessoas são Jimmy Diresta, que faz vídeos também, tem alguns vídeos dele no canal da Make, a Laura Kempf, que é uma alemã também, é formada em design, faz trabalhos bem interessantes, a April Winkelson e o Jack Whatever. O que todos eles têm em comum é que se você começar a assistir o canal deles, que são pessoas, são referências no meio maker, eles quase não usam tecnologia digital. É um trabalho muito de marcenaria, solda e outras disciplinas. E assim, não estou dizendo que eles renegam a tecnologia digital, de forma alguma. Mas eles mostram que eles são reconhecidos pela galera do cenário maker. E não são pessoas que trabalham só com tecnologia digital ou que pregam isso. Ainda assim, não contente com essa questão, eu e Leandro, nós conseguimos umas revistas emprestadas da revista Make. Como eu falei para vocês, que foi o marco oficial da cultura maker. Nessa revista, nós procuramos projetos que mostravam o passo a passo de projetos, né? Então, a gente captou tudo que tinha passo a passo e conseguimos 72 projetos. E fizemos uma classificação. Nós queríamos classificar quantos projetos analógicos existiam. O que é o projeto analógico para a gente? Todos os projetos que não tivessem eletrônica envolvida, não tivessem fabricação digital no seu processo e também não tivesse concepção digital. O que é concepção digital? Eu não tive que usar um programa Inventor, Blender ou Adobe Illustrator para poder criar algum arquivo do produto. Não tinha nada disso.
nós consideramos como projetos analógicos. E desses 72 projetos, achamos 30 projetos analógicos. E eu aqui tentei ilustrar para vocês os projetos que quebram, desmistificam totalmente essa ideia de que para você ser maker tem que ter tecnologia digital. O primeiro projeto aqui tem uma placa de Arduino, só que o projeto em si não é a placa de Arduino. O projeto aqui é como você faz um pé de borracha para que a sua placa Arduino não fique escorregando sobre a mesa. E é um projeto que não tem nada de tecnologia. Alguns podem contestar e falar, mas tem a ver com Arduino. Beleza, então. Se você não acredita em mim, o que você acha desse projeto de arte de oxidação em banana? Pessoal, tanto esse projeto aqui quanto esse, eles foram publicados na revista Make, tá? E aqui ensina como é que você consegue fazer arte, transferir um desenho para uma caixa de banana usando um processo químico de oxidação dela. Esse é um exemplo. Outro exemplo também de projeto que não tem tecnologia digital nenhuma envolvida e foi publicado pela revista Make. Aqui ele ensina como você fazer clonagem de árvore de figo. Na verdade, o que ele faz? Ele faz mudas pelo processo de estaquia. Então, ele ensina como você pega uma árvore de figo e vai transformar depois em 3 mudas. Repetindo, isso foi publicado na revista Make. Então, veja que a própria revista Make, ela tem um conceito de cultura maker muito mais abrangente do que é divulgado no Brasil, até mesmo assim, exclui outras categorias. Ainda também não satisfeito com essa definição limitadora de cultura maker, eu peguei algumas imagens da Feira Maker, né, que é a maior feira do mundo, e ela acontece em diversas cidades. E, claro, dependendo da cidade, ela pode ter um foco mais tecnológico ou não. Mas, por exemplo, eu peguei uma foto aqui da Feira Maker de Hyderabad, e é interessante que no mesmo ambiente você tem uma oficina com algo tecnológico. A gente está vendo aqui que tem a menina colando com cola quente alguma coisa que tem uma bateria, talvez deve até ter uma placa de Arduino, mas ao mesmo tempo você tem uma oficina de conhecimentos manuais, artesanais da própria cultura do povo, de cestaria, de cerâmica. Então vejam que a própria Feira Maker ela é bem abrangente, ela não é excludente. Da mesma forma que na Feira Maker de Moscou, tem uma foto aqui de algo extremamente tecnológico, cheio de luzes, que eu não tenho a mínima ideia do que seja, mas ao mesmo tempo eu tenho uma oficina de serigrafia. Cláudio, essas informações, elas fundamentaram a tua pesquisa, a pesquisa do Leandro? Não, essas informações aqui, a gente escreve, tem uma parte que a gente está fazendo, que a gente realmente discutir um pouco sobre essa ideia que a gente vê da cultura maker no Brasil ser limitada ou ter um discurso que dê impressão, talvez, que não seja proposital, mas dê impressão de que cultura maker tem que ter Arduino, tem que ter eletricidade envolvida. Entendeu? Então, assim, eu ficava me questionando, pô, será que eu estou errado ou será que tem outras pessoas que pensam como eu penso? Então, eu comecei, vou beber na fonte, vamos lá. Se a revista Make é o canal, Sim. foi onde surgiu o movimento, deixa eu ver o que eles falam. Diga, Leandro. Entendi. Pode falar, Leandro. Acho que é bem nessa linha que o senhor entrou, né? Acho que quando a gente começou a se debruçar sobre o movimento maker, a gente estava muito tendendo a ver o movimento como um processo de fabricação digital. De primeira, a gente estava, inclusive, mais específico, porque a gente achava que era tudo muito Arduino. Porque tudo que a gente pesquisava se relacionava muito ao Arduino. E quando a gente começou a pesquisar um pouco mais sobre, a gente meio que viu, no meio do projeto, do PIBIT, a necessidade de desmistificar um pouco essa conceituação, principalmente do maker no Brasil, né? Mas não só do indivíduo maker, mas a prática em si, né? A gente tende a falar como se fosse só uma tecnologia específica, mas a gente acaba esquecendo dos preceitos, dos conceitos e até dos autores que contam um pouquinho dessa história aí, né? Então, a gente se embasou nisso para dar uma contextualizada no projeto e até ter como justificativa lá na frente o que a gente estava fazendo. E qual foi o tema do teu projeto de pesquisa e do teu TCC e por que tu fez essa escolha? Então, beleza, porque eu ia falar um pouco disso um pouco mais lá à frente. Tudo bem, fica tranquilo então. Então pronto, beleza. Vou deixar vocês seguirem aí. Então, assim, essa primeira parte da apresentação, eu gostaria de deixar claro para vocês que eu vejo a cultura maker como uma cultura faça você mesmo, potencializado pelas conexões da internet. E que ser maker não é só você fazer, é você participar do movimento, compartilhando como você faz e trocando informação de como você faz. Eu vou falar um pouquinho disso mais adiante.
Eu queria falar um pouco agora, e é o que eu quero pesquisar futuramente no meu doutorado, é a relação da cultura maker com o design. E uma coisa que me incomoda muito é que eu vejo que o design ele não se apropriou da cultura maker. Eu vejo outras áreas, como engenharia eletrônica, mecânica, que se apropriam muito bem da cultura maker, mas o design não tem essa aproximação. Isso me incomoda um pouco. Bom, eu acho que o design tem uma relação muito próxima à cultura maker, porque ele tem conhecimentos e habilidades que, para mim, fazem parte do cotidiano desse indivíduo maker, tá? Principalmente se você tem uma formação na área de produto. Por exemplo, no design você tem conhecimento técnico, né? O que é isso? Quando você estuda principalmente design de produto, você vai estudar sobre materiais, vai estudar sobre tecnologias e também os processos de fabricação. E quando você vai construir um artefato, projetar e construir um artefato, se você conhece materiais, processos de fabricação e tecnologia, isso te ajuda muito, tá? Outra coisa também é o conhecimento projetual. Na cultura maker, a gente foca muito no fazer. Mas antes de fazer, é importante que você se prepare um pouco, que você tenha um método antes de fazer, projete algo antes, e não sair fazendo a loucura. Então, acho também que esse conhecimento projetual ajuda muito para quem tem a formação de design a se desenvolver como maker. Além disso, as habilidades manuais. Como eu disse, o maker tem muito do faça você mesmo. E quando você é um aluno de design, você acaba passando por certas disciplinas, que são oficinas práticas, onde você vai... Tem muita gente que... Eu, pelo menos, a primeira vez que eu trabalhei com uma furadeira, que não fosse furar uma parede, mas uma furadeira de bancada, foi na faculdade. Uma serra, uma bancada de serra, ou, por exemplo, uma oficina de metal, onde eu trabalhei com solda, outra coisa do tipo, foi na faculdade. Então, ali eu já comecei a ter meu primeiro contato com algumas ferramentas manuais que uma outra pessoa que não teve a minha formação, talvez vai ter um pouquinho mais de dificuldade para poder dominar isso. E, além disso, a formação em design no geral. O design, eu acho que ele é muito galgado no learning by doing. Você aprende fazendo. Acho que a maioria que está aqui, muitos aqui são alunos de design e as disciplinas, dificilmente a gente tem uma prova, tem o nosso trabalho final de período é uma prova escrita. Isso é muito raro. Você faz a tua prova final, normalmente é a entrega de um trabalho, já você tem que fazer manualmente. Eu digo até que nossas habilidades manuais no curso, elas começam quando você tem o primeiro contato com duas ferramentas importantíssimas que você vai carregar a vida toda, que é o estilete e a régua de aço. Eu já começo a ver diferença, principalmente de alunos de design para outros alunos que nunca tiveram trabalho manual de outros cursos e que têm muita dificuldade. Estou falando isso de experiência de alguns projetos que eu tive com outros alunos. Então, eu vejo que tem uma relação muito grande e quem faz design de produto, ele vai ter muito mais facilidade de adentrar nesse mundo maker, por já ter uma experiência manual disso tudo. Diga, Leandro, quer falar uma coisa? O Guilherme exibindo a coleção de estilete dele. Aqui é ao alcance da mão, né? Ergonomicamente pronto para ser usado. Não tem como ser diferente. Aí. E outra coisa importante que eu vejo, e já tem vários autores que estudam isso, que o design em si ele é importante para a cultura maker. Principalmente na questão quando trata a cultura maker como forma de educação. Na cultura maker, eles acham que a cultura maker ela pode ser muito importante para você ensinar conteúdos de STEM, que seria o que em português? Conteúdos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Só que para você ensinar esses conhecimentos, é importante que você faça, que você coloque ele em prática, criando algum artefato. E aí, um projeto de design, você ter design envolvido é muito importante. Eu tenho aqui uma citação que eu uso no trabalho que eu estou escrevendo, que eu acho importantíssimo. Ele diz o seguinte aqui: design não é necessariamente um meio eficiente de ensinar conteúdos específicos de STEM. Contudo, é a maneira poderosa de entusiasmar o desejo de aprender esses conteúdos. No cerne de um bom problema de design, existe a oportunidade de aumentar o rico conteúdo em STEM. Ou seja, o design é um caminho dentro da cultura maker, que é você projetar algo, criar um projeto, de você aplicar todos esses conhecimentos que em muitos cursos ficam só na teoria. Então, eu vejo que o design, sim, tem uma relação muito importante para a cultura maker de forma geral. Eu falo um pouco disso, pessoal. Depois, acho que eu não vou falar isso agora para não ficar longa. Se alguém quiser saber, depois eu posso comentar no nosso bate-papo. Eu tive experiência com alunos de outros cursos, não de design, em projetos que era necessário você fazer alguma coisa, trabalhar com design, fazer algo. E eu vi que fazia muita falta na formação desses alunos a metodologia de projeto,
a experiência com habilidades manuais. Bom, por fim, eu queria apresentar a vocês aqui um senhor chamado Enzo Mari. Ele é o primeiro maker antes da cultura maker. Ele é um designer italiano e ele lançou em 1974 Autoprogettazione, que é um catálogo onde ele apresentava, ele projetou diversos móveis feitos de ripa de madeira. Essas ripas de madeira eram ripas da mesma espessura e largura. O que mudava era o comprimento delas. Então, ele criou um catálogo de produtos onde você poderia comprar ou até, esqueci que é a expressão aqui, beneficiar a madeira nesse formato, nessas configurações de ripa, e você poderia fazer esses móveis. A única diferença era o que? Era o comprimento. Você usar um serrote para poder cortar a ripa no tamanho que você desejasse, no comprimento que você desejasse, e simplesmente com prego e martelo, você seria capaz de construir e montar qualquer um desses móveis do catálogo. Esse catálogo dele, ele apresentava todo o desenho técnico e todo o processo de construção. E por que a gente fala que ele seria o primeiro maker antes da cultura maker? Porque ele tem algumas coisas que ele fez que hoje são referência na cultura maker e rola na cultura maker. A primeira coisa que ele fez foi compartilhar. Isso é o mais importante. O catálogo dele não era cobrado. A única coisa que ele cobrava era o custo do envio postal. Então, você entrar em contato, eu quero o seu catálogo, você ter acesso a todos os móveis, com todas as dimensões, como ia ser feito, e eles passavam isso pelos correios. A segunda, então aqui já tem o primeiro conceito, compartilhar, ele compartilhou, mesmo numa época que não tinha internet. O segundo, a referência, coisa que ele fez para a referência Maker, foi que ele fez o seguinte, ele pediu que se fosse feita alguma alteração no projeto dele, alguma derivação ou algo do tipo, e ele ficaria muito grato se você mandasse uma carta de volta, né, claro, descrevendo, debatendo sobre o assunto e mostrando para ele a foto. Então, isso é uma outra coisa muito comum na cultura maker, de você pegar a ideia de outras pessoas, assistir vídeos de outras pessoas, pegar aquela ideia e você fazer uma versão sua. Então, aqui já traz um outro conceito da cultura maker, é você participar dela. Eu, por exemplo, eu vejo muitos vídeos no YouTube de coisas que me interessam na cultura maker e quando eu posso, eu vou lá e dou minha opinião. Por exemplo, outro dia eu estava vendo um vídeo de um cara ensinando a fazer chicote para motocicleta, né, fiação. Ele usava papel manteiga para poder desenhar os vários circuitos separados, que fica muito emaranhado. Eu fui lá e comentei, olha, estou fazendo isso no Adobe Illustrator, porque eu posso separar os arquivos em camadas, ele ficou doido. Então, assim, é você também participar e mostrar como é que pode ser feito. Isso tem uma cultura maker. E, para surpresa do Enzo Mari, ele não esperava, ele recebeu centenas de cartas, até escrito em inglês, que ele comenta, de pessoas que falam para ele sobre o processo de como impermeabilizar madeira, usar não só o prego, mas usar cola. As pessoas trouxeram muito feedback para ele. E a cultura maker tem muito disso, você dar feedback e você também receber. Outra coisa importantíssima também, que é uma prática na cultura maker, é que ele deixou bem claro o seguinte, os móveis eram para uso pessoal, tá? Você não poderia comercializar um móvel. E na cultura maker tem essa ideia também de que você pode compartilhar, mas você pode deixar o teu produto sob uma licença, que é assim, que eu deixo, por exemplo, a professora Mirella, o Leandro, se eles quiserem reproduzir um móvel com todas as medidas, mas eu não aceito que eles comercializem o que eu criei. Tá? Isso ele fez naquela época. E uma outra coisa que ele fez que foi interessante também, que é uma ideia de você ganhar dinheiro dentro do movimento maker, e muita gente faz isso também, é o seguinte, o maker, às vezes, ele não vende o produto, ele vai vender o produto acabado. O Enzo Mari não vendia os móveis. Ele vendia para você, na verdade, ele deu para você o projeto, né? Você só pagava o custo postal. O que ele vendia, em parceria com uma loja que apoiava o projeto, eu não sei se ele ganhava dinheiro com isso ou não, mas no meio maker se faz muito isso, tinha uma fábrica, a Simon International de Bolonha, ela vendia o kit, ela vendia as ripas de madeira para você produzir os móveis. Como todos os móveis tinham a mesma espessura e largura de ripa, ela vendia um conjunto de ripas que você só tinha que fazer o quê? Pegar o serrote e botar no comprimento necessário para cada tipo de móvel que você quisesse executar. Então, isso também é uma outra coisa que virou uma forma de ganhar dinheiro na cultura maker pelos makers, que o Enzo Mari fez em 1974. Mas o mais importante de falar sobre o Enzo Mari, que eu acho muito bacana, é sobre como você aprende no processo de construção, no processo de fazer. O Enzo Mari, ele disse o seguinte, ele tinha a ideia que as pessoas pudessem aprender algo mais sobre o design e vencer no processo de produção de alguns móveis.
Então, tem uma citação dele aqui que eu gosto muito, que ele diz que em 1974, eu pensei que se as pessoas fossem encorajadas a construir uma mesa com suas próprias mãos, por exemplo, elas seriam capazes de entender o pensamento por trás do artefato. Por isso eu publiquei Proposta per una autoprogettazione, acho que é assim que se fala. E eu vejo assim, eu na minha experiência, quando eu comecei a fazer, comecei a mexer, a tentar entender como as coisas eram feitas e eu mesmo produzir, o meu conhecimento sobre design mudou muito. Eu comecei a valorizar disciplinas que na época da graduação não valorizava. E até peço desculpas ao professor Zé Carlos, eu vejo como o cara é muito importante hoje e como até mais fácil de estudar hoje sobre processos de fabricação, materiais. Isso hoje me interessa muito mais, porque eu comecei a mexer com isso, eu comecei a construir, a montar. Cláudio, o Leandro acho que quer... Pode falar, Leandro. Eu acho que é legal... Você pode voltar para aquele slide anterior? Esse. Eu acho que é legal também fazer um paralelo desse lance da referência maker para o cenário atual, né? No caso do Enzumaro, a gente tem uma referência muito de design de produto, de imobiliário. Mas a gente tem que também lembrar... A gente tem que ter referência disso porque é um pouco a nossa realidade, né? É um pouco o nosso tipo de prática, o nosso estilo, enfim. Mas se a gente parar para pensar em tudo que engloba o movimento maker, isso é uma realidade latente hoje em dia. Se a gente parar para pensar no cenário que a gente está passando agora, que é o lance do Covid e tudo mais, o Liga Covid-19 daqui de Manaus está replicando alguns projetos que são replicados pelo mundo todo, entendeu? Então, é uma forma de você ter um projeto aberto, não importando qual é a ferramenta, o tipo de tecnologia ou coisa do gênero. Você pega, sei lá, uma placa de Arduino, uma impressora 3D, uma cortadora CNC, e bota ela para imprimir a estrutura para máscara, cortar o acetato. E isso é o projeto aberto, né? Você disponibiliza esse projeto. Compartilhamento, principalmente. Que é o compartilhamento. E o professor Cláudio até comentou um lance que é muito interessante, que são os kits, né? No caso, ele disponibilizava o catálogo e algumas empresas vendiam os kits. E hoje em dia, a gente encontra facilmente os kits de Arduino, os kits de impressora. Várias empresas vendem já para você só chegar em casa, tudo calibrado para você imprimir. Eles te dão alguns projetos. O próprio Arduino, Leandro, ele é um projeto aberto também, né? Quem não conhece, Arduino é um projeto aberto. Você consegue fazer uma placa de Arduino, tem todo o projeto ele aberto. Então, acho que é legal também fazer esse paralelo para o cenário atual e para as outras tecnologias, para vocês entenderem que isso não se prende especificamente a um tipo de tecnologia, a um tipo de produto e até mesmo um tipo de período, né? Para olhar, o cara em 1974, ele tinha uma barreira de comunicação enorme, mas ele conseguia sobrepor ela com dinâmicas. Então, ele disponibilizava o produto, uma outra empresa via potencial nisso, e potencializava e criava um kit para aquele produto fosse feito. Então, tipo, são etapas, né? Você pensa no processo, você pensa na tecnologia, você pensa no método, enfim, e engloba toda essa questão do... No fim de tudo, é compartilhamento, né? A gente está compartilhando todos esses conhecimentos. E o que eu acho que o professor Cláudio comentou, que eu acho bem legal também, é o lance de como hoje isso é comercializado. No caso dele, ele tinha apenas o custo de envio, mas hoje em dia o Maker ele tem uma forma de capitalizar o projeto dele, não só vendendo um produto em si, ou o catálogo dele em si, mas através das dinâmicas que ele propõe. Por exemplo, o movimento Maker aqui em Manaus, do Fab Lab e do Makers Manaus, eles criam dinâmicas e o valor que é atribuído é da oficina, digamos assim, ou de um evento que eles fazem. Então, você não paga por um produto pronto, você paga para aprender a fabricar aquele produto, ou aprender aquela tecnologia específica. E isso é algo bem inerente do movimento maker em si, né? Foi isso, galera. Não, tá perfeito, esse é mesmo. Eu acho que o principal ponto é a questão do compartilhamento. Eu queria dar um relato aqui da minha jornada um pouco, e assim, eu não falei assim, eu vou ser maker. Eu me descobri maker. Principalmente a partir do momento que eu defini, assim, como design de produto, eu tinha uma frustração muito grande de não ter minhas ideias, os meus projetos materializados fisicamente, além de uma representação em um programa 3D, né, do modelo 3D num software, num CATIA, num SolidEdge, coisa do tipo. Então, assim, isso me incomodava muito. Então, a partir do momento eu pensei, cara, vou tentar fazer. E meu primeiro projeto foi esse móvel que eu fiz lá para casa. E, cara, é importante que, como eu estava falando para vocês sobre a questão do Enzumari,
de como você, no processo de fazer, você aprende muito. E eu tive a ajuda de um marceneiro que me orientou sobre diversos aspectos. Eu aprendi muito mais sobre o que eu já sabia de marcenaria. Eu descobri que, cara, trabalhar com gaveta é horrível. Eu percebi que quando você faz um produto, você cria, você mesmo faz um produto que ele não é um produto padrão. E eu fiz questão de criar esse rack com as dimensões que eu pudesse colocar tudo que eu queria em cima dele e dentro das gavetas. Então, assim, foi o que me levou a me tornar um maker foi essa necessidade de ter as minhas ideias, o que eu concebia na minha cabeça fisicamente, em átomos. E nesse processo, o que eu ganhei com isso? Eu perdi o medo. Perdi o medo de fazer, de me aventurar, de abrir as coisas. Tem um grande amigo também, que eu chamo ele de professor Pardal, que é o Ivan, e ele faz muita coisa por conta própria, porque ele diz o seguinte: se é para fazer mal feito, deixa que eu faço. E eu entrei muito nessa coisa de cabeça. Então, por exemplo, eu queria montar um computador, que é o computador que eu estou falando hoje com vocês. Eu percebi que comprar numa loja ou mandar montar numa loja era muito caro. Eu tomei coragem para poder aprender a montar um computador. Eu, cara, fui na internet, fui em fórum, como eu falei para vocês, você vê como os outros fazem, eles compartilham o seu fazer e você aprende. E, cara, eu consegui montar. Outra coisa também que mudou muito em mim, eu nunca pego uma ferramenta, alguma coisa que eu tenho em casa e jogo fora. Eu tento consertar. Se eu não conseguir consertar, não tem problema. Eu pego, tiro o motor, desmonto o que eu posso utilizar para outra coisa, para outro projeto, mas eu nunca jogo nada fora se antes de ver se eu não consigo consertar ou reutilizar uma coisa. Isso também me motivou muito a começar a fazer, a dar uma também de tinkering, né? A fazer alguns reparos caseiros, como o caso desse tomateiro que estava todo no chão, e eu criei uma estrutura para ele para poder ficar em pé. Então você acaba mudando, quando você começa a fazer, a se equipar, ter algumas ferramentas, você acaba mudando a sua forma de ver até o seu consumo, de como você consome as coisas. O que eu tenho feito depois desse meu processo como maker é estudar muito sobre cultura maker. Eu me interessei muito sobre a cultura maker, eu vejo muitos vídeos de processos, como falei, de processo de fabricação, de outros makers fazendo outras coisas. Eu venho construindo o meu espaço, eu tenho, quando necessário, eu faço as minhas ferramentas, que é esse caso, esse malete de madeira. Fiz essa bancada também, do tamanho que eu queria, nas dimensões que eu queria, e venho tentando me equipar no máximo que eu posso. Eu confesso para vocês que o meu canal no YouTube não tem muita coisa, tem um outro vídeo mostrando o processo de uma coisa que eu fiz. Mas eu posso afirmar para vocês que minha maior contribuição de compartilhar como maker foi produzir e dirigir alguns vídeos do canal do curso do curso de design da UFAM, né? Que é o banquinho de madeira, o bumerangue de MDF, estima de poliuretano, são vídeos que têm bastante visualização. E o mais bacana é que muitas dessas técnicas são técnicas de disciplinas. Então, o aluno, antes mesmo, como eu faço, né? Eu pessoalmente, a cultura maker, antes mesmo de eu fazer alguma coisa, eu tento assistir um vídeo. Então, o aluno ele pode assistir o vídeo daquela técnica e quando ele for para a sala de aula e for executar, ele já tem uma referência do processo, do caminho, do passo a passo. Isso ajuda muito. E é muito como eu falei para vocês, é o que eu faço. Se eu quero fazer um projeto de áudio, eu vou na internet, eu procuro quem já fez, como é que ela fez, eu mostro, eu tento ver o que ela está compartilhando. E aí sim, eu já tenho uma ideia mais ou menos do que eu preciso poder tocar para frente aquele projeto. Também nessa jornada, uma coisa muito importante é você participar, você ajudar e também pedir ajuda. Eu até digo, permitir ser ajudado. Quando você permite que outra pessoa te ajude, ou você pede ajuda, você está dando a possibilidade a ela de participar do seu projeto, aprender junto com o seu projeto. Essa foto aqui é o autor daquela célebre frase, o Ivan, né? O Ivan aqui me ajudando a montar a minha bancada. E também, por um outro lado, na imagem 2 aqui, sou eu e o Ivan na casa dele, prototipando, né, fazendo um modelo, prototipando um para-choque de chapa de aço para a picape dele. Então, assim, nos ambos os processos você está aprendendo. Eu, quando fui ajudar ele nesse projeto aí, eu aprendi muito sobre corte de chapa de aço, bitola de chapa, como a gente poderia fazer medição de ângulo para a chapa, foi muito importante. Na figura 3 é uma foto do professor José Carlos e do Deusione, num mini curso de um dia de solda, que eu pedi ao professor José Carlos que me ensinasse e o Deusione também, e eu aprendi muito nesse processo e pude falar muito das coisas que eu estava fazendo para ele, trocar muita informação com ele. A figura 4 é a foto do Rodrigo Abreu. O Rodrigo Abreu é um ex-aluno do curso de Cidade da UFAM, ele faz a festa Popsicle, uma festa muito legal, e ele me procurou uma época muito próximo já da festa para poder fazer a fantasia dele, pedindo ajuda, algumas dicas. E o bacana de ter ajudado ele foi o seguinte, ele me perguntou o que dá para fazer com uma fantasia que
desse uma ideia de armadura. E assim, eu conheci o processo, eu conheci os materiais, as ferramentas, mas eu nunca tinha feito. E aí eu falei, Rodrigo, olha, eu sei que tem muita gente fazendo cosplay, fazendo isso, isso, isso. Cara, traz o material, vem aí que a gente faz. E assim, poderia ser muito melhor ainda essa fantasia, mas devido ao tempo que a gente tinha, nós fizemos o que deu para fazer e assim, ficou muito bacana. Então, veja, que eu ter ajudado o Rodrigo nesse processo me fez ter o conhecimento prático daquelas técnicas que eu só via pela internet. E por último, aqui na foto 5, acompanhado de fotos do projeto de TCC do Leandro, que ele vai falar um pouquinho mais à frente sobre o projeto dele e de como é importante você participar dos projetos de outras pessoas, tá? Compartilhando o seu tempo. Você ajudar e ser ajudado. Por fim, pessoal, esse aqui é o meu projeto, não vou dizer que é o mais recente, porque eu estou há muito tempo nele, mas devido ao coronavírus eu posso dar um foco maior nele, ou pelo menos eu achava, né? Porque a gente trabalhando também à distância agora, mas é uma Intuda 125 que eu tenho duas missões. A primeira é restaurar e a segunda é customizar. E nesse processo eu estou aprendendo muito sobre elétrica de moto, mecânica, sobre técnicas manuais de conformação de chapa de metal, solda. Eu estou registrando tudo para poder trocar essa informação com outras pessoas que estejam no mesmo barco. O interessante é que, assim, eu não tenho nenhum vídeo ainda, mas pelo Instagram, algumas pessoas já entraram em contato comigo perguntando se eu alonguei a balança, se eu fiz o meu guidão, se ele é customizado, como é que eu fiz, qual é o processo que eu usei. Bom, e por fim dessa apresentação, para a gente começar do Leandro, ou debater um pouquinho antes de começar do Leandro, a minha mensagem para vocês é a seguinte: faça, divirta-se e compartilhe. Cultura Maker é fazer, compartilhar e participar. É basicamente isso. Bom, eu encerro minha apresentação por aqui. Perguntas, professora Mirella, como é que vamos proceder daqui em diante?